Seja muito bem-vinda a essa aula sobre como usar a lei da atração para manifestar cada vez mais clientes. Meu nome é Camila Fernandes, eu ensino empreendedoras holísticas a atraírem clientes para viver de um negócio que preenche, um negócio que tem propósito, né? E agora, eu sei que muitas de vocês já conhecem a lei da atração, inclusive visualizam, fazem afirmações, mas eu percebo que muitas empreendedoras holísticas que chegam para mim assim, querendo atrair clientes com mais fluidez, querendo uma agenda próspera, vender os seus produtos e serviços com mais facilidade, sem entrar naquela energia de luta, de desgaste, poder trabalhar com algo que elas acreditam, que preenche o coração delas. Mas aí, elas até visualizam, fazem mantras, têm afirmações positivas, mas parece que o negócio não flui. E algumas, não sei se isso já aconteceu com você, até se questionam: nossa, eu trabalho com um propósito tão genuíno de ajudar as pessoas, mas parece que as coisas mesmo assim não fluem, eu não estou atraindo a quantidade de clientes que eu gostaria. E aí eu percebo que essas pessoas estão cometendo alguns erros inconscientes e acabam gerando essa situação, não manifestando o que desejam, essa agenda próspera, os clientes que elas querem. Por quê? Muitas visualizam, fazem essas afirmações que eu falei, mas aí ficam ansiosas para ter clientes. Essa vibração de nossa, como que eu vou fazer para atrair clientes? Isso repele a prosperidade, né? Quem tá ali com a certeza de que vai atrair clientes, não vibra ansiedade, vibra confiança de que tá no caminho, que tá fazendo o que precisa ser feito. Então, isso geralmente acontece quando a pessoa não tem clareza dos próximos passos, nem das estratégias disponíveis mais alinhadas com o que ela acredita, e aí ela vai entrando em desespero, porque os clientes realmente não vão chegar só com a força do pensamento. E aí começa essa vibe de ansiedade. O que acontece? Ela vibra escassez, vai manifestar mais escassez, mais falta de clientes. Ou então começa a criar um conteúdo ali, mas está sempre duvidando. Começou a criar, ai, será que isso aqui vai dar certo? Ai, mas será que eu tô perdendo meu tempo? Acabou de postar, vai lá conferir, naquele apego, naquele controle. Não tá vibrando na frequência da prosperidade para conseguir manifestar com essa lei da atração, que nada mais é causa e efeito. Então, se a gente não tá alinhada à frequência daquilo que a gente quer manifestar, não vai acontecer. E esses comportamentos aqui não estão alinhados com essa agenda próspera. Tá? Você concorda que se você tá sempre na dúvida, sempre com aquela coisa, ah, mas que desânimo de criar conteúdo, que desânimo de fazer algo para eu atrair clientes porque eu acho que já não vai dar certo. A vibração é outra. Na hora de falar seu preço, muitas empreendedoras têm aquela sensação, nossa, será que a pessoa vai achar caro? Será que ela vai comprar? Tô vibrando escassez. Na hora de criar um produto digital, uma vivência, um curso, só pensa assim, e se ninguém comprar? Mas esquece de focar, de se concentrar naquilo que deseja. Então concentra muito mais naquilo que tem medo. E aí manifesta mais daquilo. Se eu estou concentrada na escassez, nos boletos, na falta de clientes, eu manifesto mais falta, mais escassez, menos clientes. Agora, se eu manifesto, se eu concentro a minha vibração, a minha energia, as minhas atitudes naquilo que eu quero, ao invés daquilo que eu tenho medo, aí sim eu vou conseguir manifestar, aumentar muito mais as chances de manifestar o que eu quero. Né? Então, o que acontece? É porque conscientemente a gente até sabe como é que funciona o mecanismo da lei de atração, mas na prática, no dia a dia, acontecem várias coisas que tiram a gente desse lugar. E aí, sem perceber, a gente vai fazendo, tendo atitudes e tomando decisões que não estão alinhadas com o que a gente quer, tá bom? A gente sabe, mas é muito importante lembrar que essa lei ela funciona o tempo inteiro. A gente acreditando ou não, a todo momento a lei de atração está funcionando. Então a gente sempre teve esse poder de manifestar. Só que a gente usou de maneira inconsciente até aqui. Então a gente sempre manifestou a nossa realidade, mas sem saber que a gente tinha esse poder. Então agora que você sabe, você vai usar de maneira mais consciente, mais estratégica. Porque o que está por trás dessa lei de atração nada mais é do que causa e efeito. Então, assim, o que eu sempre falo, o universo ele é mental, porque tudo que foi criado, antes de ser materializado, precisou ser pensado. Então, se hoje
você pode imaginar algo, essa frequência, essa realidade já existe. É só uma questão de você se alinhar para acessar. E hoje eu vou trazer aqui uma ferramenta muito prática de alinhamento para você manifestar cada vez mais clientes, tá? De uma forma fluida. Lembra também que o universo ele tem infinitas possibilidades, né? Então, o que vai determinar que a gente se conecte com uma coisa aqui ou outra ali? Não pode ser o acaso, porque seria o mesmo que admitir que o divino tem preferidos. Isso não existe. Então, o nosso poder de manifestação, de cocriação é que vai fazer com que a gente se conecte com as possibilidades mais alinhadas com o que a gente vibra, pensa, age, tá? E olha só que interessante, eu trouxe aqui alguns pilares dessa manifestação mais consciente. Então, por exemplo, muitas de vocês já devem saber que a gente precisa ter essa intenção clara para manifestar alguma coisa. Beleza, então tá. Eu quero viver de um negócio que me preenche, eu quero viver do trabalho que me nutre, eu quero mais clientes. Mas isso não é total clareza. Por quê? Porque aí o universo te manda uma chuva de clientes. É cliente que reclama, é cliente que não investe querendo desconto, que duvida da sua capacidade ou que duvida do serviço terapêutico. Mas você queria mais clientes, então tá aí, toma mais clientes. Então por isso que a gente tem que ter essa cautela também para manifestar aquilo que a gente deseja, tendo cada vez mais profundidade nessa clareza. Então, por exemplo, eu quero sim manifestar cada vez mais clientes, mas são clientes que investem no meu trabalho com gratidão, que valorizam o meu servir, clientes que são autorresponsáveis, que não acham que a terapia é uma salvação divina, assim, que não vai ter que fazer nada. A gente já começa a deixar muito mais claro para o universo. Como, né? Eu quero atrair clientes, se fosse a manifestação aí corriqueira. Muitos clientes, vários clientes, abundância de clientes. Aí vem aquela enxurrada, você fica com a agenda lotada, sem tempo de respirar, começa a te estressar, não tem tempo para família, não tem tempo para fazer o que você gosta, além do trabalho que eu sei que você ama. Então, peraí, como é que a gente vai manifestar então? Quero sim uma agenda próspera, não necessariamente quantidade abarrotada de clientes, mas ter ali um ticket, né, um valor X por mês, mas de uma maneira tranquila, onde eu dê conta das minhas demandas, que eu também cuide da minha saúde. A gente também precisa saber manifestar, saber intencionar, tá? Outra coisa que interfere bastante, a gente precisa ter muito equilíbrio emocional. Por que eu falo isso? As oscilações interferem diretamente nessa manifestação de cada vez mais clientes. Por quê? Já teve uma época que eu lançava alguns produtos digitais e aí o que acontecia? Não que hoje eu não sinta nada, é claro que eu sinto, mas eu consigo agir apesar de. E naquela época eu ficava muito mais tempo no buraco, no fundo do poço, sem conseguir agir. Então o que acontecia? Vou trazer um exemplo bem prático aqui. Estava lançando um curso online. No primeiro dia ninguém comprou, oscilação. Não tinha equilíbrio emocional. Então aquilo já me derrubava. Aí o que acontecia? Naturalmente eu já não tinha energia para fazer os próximos passos. Eu já desanimava. Consequentemente os clientes não viam. Porque eu não tomava as atitudes alinhadas também. E não tinha equilíbrio emocional. Então a vibração já foi lá embaixo. A gente precisa saber lidar com essas oscilações. Claro que ninguém é linear o tempo todo. Mas cada vez mais trabalhar para que elas tenham menos poder sobre nós. Então, ok, oscilei, mas aqui tenho ferramentas para me recompor e para levantar e para continuar e seguir. Porque se a gente ficar nesse processo de cair, ficar ali por dias, décadas, a gente não sai do lugar. Então, trabalhar também o nosso equilíbrio emocional, para que essas oscilações interfiram cada vez menos nos nossos movimentos na hora de divulgar o nosso trabalho de atrair clientes, tá? Atitudes alinhadas ao que a gente deseja. Tá, mas olha só. Durante muito tempo eu conversei com várias empreendedoras holísticas que queriam atrair clientes todos os meses, todos os dias, de uma forma fluida, de uma forma cada vez mais fácil. Mas aí quando eu perguntava para elas, ok, você já tem as ações definidas que você vai fazer durante o mês, dentro ou fora do Instagram? Não. Você tem clareza do que você precisa fazer, priorizar? Aonde você coloca energia primeiro? Qual que é o próximo passo?
Não. Você tem noção das estratégias que são mais alinhadas à sua essência? Que são estratégias de marketing, mas que você vai poder fazer de uma forma coerente com seus valores? Não. Então não tem como. Porque o desejo que ela tem não está compatível com as atitudes que ela tem diariamente. Então ela posta uma vez ou outra, ela coloca uma frasezinha ali, um vídeo motivacional ali. Não vai fluir. E isso não quer dizer que tenha que ser daquele jeito pesado, tipo assim, você é obrigada a aparecer nos stories todos os dias. Não, não tem isso, tá? Isso daí é uma crença que colocaram na cabeça das pessoas para vender. Não precisa. Claro que quando você aparece, cada vez mais as pessoas se conectam. Mas existem outras estratégias que podem sim ser alinhadas com seus valores, com o que você acredita, para você ainda assim atrair clientes. Mas alguma coisa você vai ter que escolher e fazer. Então, sem esse alinhamento de comportamento, não vamos conseguir atrair essa quantidade de clientes, tá? Outra coisa, quando a gente machuca, a gente não fica ali conferindo toda hora se vai cicatrizar. Né? A gente não fica, nossa, será? A gente confia que o nosso corpo, da sua inteligência ali, vai regenerar os tecidos e pronto. Quando a gente planta, a gente não fica cavando toda hora para ver se essa semente está germinando. Plantei ontem ali, deixa eu cavar aqui para ver se a semente está aqui. Aí cobri. Aí passou uma semana, não, deixa eu ver se essa semente realmente está germinando. A gente não faz isso. Então, por que é que na hora de colocar em prática para atrair clientes, a gente tem esse comportamento, a gente não solta? Então, muitas vezes a empreendedora já tem a clareza, então ela já fez um curso, ela já sabe o que fazer, ela sabe o que priorizar, mas ela não consegue soltar e nem confiar. E aí o que acontece? Essa frequência não é frequência de prosperidade. Não chega, não sintoniza, porque eu tô ali o tempo todo conferindo, não solto. Por muito tempo eu também tive esse tipo de padrão e hoje eu já me percebo muito mais para sair dele o quanto antes. Que é essa questão, fiz ali uma ação que eu sei, que eu tenho clareza que é para atrair clientes, que eu já sei como fazer, que eu estudei para fazer. Coloquei em prática, mas aí eu já tô ali, peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Calma, a gente vai ter um momento de analisar resultado, mas é muito diferente essa energia de apego e de controle para a energia de avaliação de resultados, concorda? Então a gente também precisa ajustar isso. E lembra que a nossa mente, ela não tem os mecanismos ainda para entender a consciência. Então ela buga. A nossa consciência está zilhões de passos à frente do nosso comportamento, da nossa cabeça. Então por isso que buga. Mas relaxa. A nossa mente, ela realmente não vai conseguir compreender e ok. Segue o baile. Não fica nessa neura, nossa, eu preciso... Não vai conseguir entender. Muitas vezes essa dinâmica não pode ser compreendida pela nossa mente e tudo bem, tá? Outra coisa, a gente precisa ampliar o estado de contentamento no degrau que a gente está para conseguir ir para o próximo nível. Então, se a gente não tiver esse estado de bem-estar agora, de se sentir bem na própria pele, o máximo de tempo possível, com o que você faz, com quem você é, com o que você acredita, também não está na frequência. Porque a prosperidade, ela é um estado de fluidez, de aceitação, de eu estou sendo quem eu nasci para ser aqui na Terra, as coisas só fluem com o nosso movimento, claro. Então, assim, se a gente não tiver nessa frequência, a gente também não vai conseguir manifestar. E aí, volto naquele lugar. Muitas vezes a gente até acredita, a gente visualiza, a gente intenciona, faz afirmação, mas como é que a gente está se sentindo ali na hora de criar um conteúdo? Como é que está se sentindo na hora que o cliente chega para você? Está sentindo culpa por receber um valor ali de uma forma tão fácil? Então, tudo isso vai interferir, tá? A forma que a gente se enxerga também, que é cheia de distorções que a gente vem limpando, isso também vai influenciar na nossa vibração. Então, imagina que a vida, ela tem esse grande cano, esse tubo, onde tudo flui com muita facilidade. É o fluxo da vida, corre livremente. Mas aí, cada distorção é uma pedrinha. O que vai acontecendo com esse cano? Ele vai entupindo, vai impedindo o grande fluxo da vida, que é natural.
Só que a gente vai colocando as pedrinhas e vai deixando entupido. Então a nossa missão também é ir tirando as distorções para que essa água corra, o fluxo da vida aconteça, tá? E dinheiro, gente, não pode ser um ponto de dor. Isso aqui parece óbvio, mas é sutil. Porque se você está recebendo dinheiro e está vibrando assim, ainda não é o suficiente, nossa, eu tenho que pagar X, Y, Z. Aquele dinheiro ele está sendo um ponto de dor. Você está vibrando o quê? Não é suficiente. Então você vai manifestar mais do mesmo. Nunca vai ser. Ou então, eu sinto culpada. Então a gente acaba manifestando o quê? Algo totalmente diferente de prosperidade. O dinheiro não vai vir com facilidade porque eu estou repelindo com culpa. Então, se o dinheiro ele for um ponto de dor hoje na sua realidade, você vai precisar trabalhar isso para conseguir manifestar cada vez mais clientes. Porque não há Cristo que resolva, estratégia que resolva, por mais eficaz que seja, você aplicando ali, se o dinheiro ainda for um ponto de dor. Qualquer estratégia que funciona para todo mundo não vai funcionar se o dinheiro estiver atuando nesse campo, tá? Então é muito importante a gente alinhar. Agora eu trouxe um exercício muito prático, porque eu sou uma pessoa objetiva, prática, direta ao ponto, e eu gosto de estratégias que sejam aplicáveis. O que acontece? Se você não for dissolvendo, se a gente não diluir essas pedrinhas que entopem o nosso cano no dia a dia, não há estratégia de marketing que resolva. Então, o que vai resolver o desafio de atrair clientes com mais fluidez é você ter sim estratégia e ao mesmo tempo dissolver essas barreiras. Como empreender para mim é de dentro para fora, eu trouxe aqui uma ferramenta para a gente diluindo essas barreiras invisíveis para que depois, quando vocês forem aplicar a estratégia de marketing, já fique mais fluido, tá? Então, olha só, essa ferramenta eu aplico todos os dias e recomendo que vocês façam também. Eu gosto muito de usar escrevendo porque ajuda a ancorar. Então, olha só que interessante. Quando vier uma emoção, fui criar um conteúdo aqui e aí eu tô me sentindo frustrada porque eu perdi tempo. Perdi tempo, energia, não veio ninguém curtiu. Esse povo aqui que só quer coisa de graça, tô de saco cheio, tá com aquela emoção. O caminho não é fingir que não tá ouvindo. Não. Para, eu vou criar conteúdo sim. Ou então ficar assim, não, mas eu tenho que me sentir grata porque eu tenho a oportunidade de criar conteúdo. Mas se você já tá sentindo a frustração, já é fato. Tá sentindo, já chegou nesse lugar. Então não é fugindo, nem fingindo que não tá escutando, nem indo contra que você vai conseguir diluir isso. E talvez esse seja o maior problema da sua realidade hoje. A autoaceitação prática é desse lugar de validar o que a gente sente. Mas o que é isso de um modo muito prático? É o seguinte, peraí, deixa eu anotar que eu me senti frustrada, eu fui criar o conteúdo e eu tô sentindo como se eu estivesse perdendo tempo. Só de anotar isso eu já tô aceitando, não tô negando. Eu tô olhando para o que eu tô sentindo e estou anotando. Então já tô validando. Ok, depois o que eu vou fazer? No que eu preciso estar acreditando para sentir isso? E aí, por mais que você já tenha ouvido essa pergunta, faz, porque você vai ver que o grande diferencial desse exercício é o seguinte. Geralmente as pessoas elas trazem exercícios que nos levantam para a consciência aquilo que a gente tem ali que está por trás, acionando esses comportamentos que a gente não gosta ou trazendo um resultado que a gente não está muito satisfeita. Beleza. Mas o que eu faço com isso depois? Eu trouxe para a consciência, vários padrões, várias crenças, mas aqui eu tô trazendo algo para você mudar na prática, para você transformar na prática. Você vai ver que você não vai ter só consciência, como vai saber transmutar isso. Uma vez que você transmuta isso, você vai se sentir muito mais leve para agir em direção à atração de clientes, para criar conteúdo, para aplicar estratégia, para fazer o que for. Porque você vai removendo essas barreiras. Então esse exercício é muito poderoso. Presta muita atenção, anota, tá? Não subestime isso aqui não, porque é muito valioso a gente conseguir transmutar todo dia. Toda hora muitas vezes é preciso. Até que vai ficando mais espaçado e mais fluido. Então, aí depois você vai colocar no que eu preciso estar acreditando.
nesse exemplo aqui, ó, frustrei porque eu criei conteúdo e não atraí clientes. Então, a emoção é a frustração. No que eu preciso estar acreditando para eu me sentir frustrada? Isso aí é pessoal, cada um vai puxar de acordo com o filtro que acredita a resposta que faz mais sentido. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Eu estou acreditando que quando as coisas não saem do meu jeito, do jeito que eu quero, é melhor eu desistir. Então, eu encontrei esse significado. Aí você vai anotar o máximo de significados que você achar. Depois a gente vai transmutar isso, trazendo novos significados. Você vai anotar. Então, realmente é muito desconfortável fazer as coisas, não ter o retorno que eu espero. Mas a gente só melhora quando a gente pratica. Uma criança ela não sai do útero andando. Ela se permite cair e levantar. Então, tiveram várias vezes que as coisas saíram como eu queria. Mas isso só foi possível porque eu decidi continuar em movimento. Se eu tivesse parado, se eu tivesse desistido, não ia fluir. Já fechei clientes quando eu menos esperei. As coisas fluem quando eu aceito o processo. Percebe a diferença? Então, aqui, você já trouxe novos significados. À medida que você vai repetindo isso para as emoções que foram surgindo, isso vai se diluindo. Ai, Camila, eu vou ter que fazer isso para cada emoção. Tô falando aqui direcionado para atração de clientes. Então, todo movimento que você for fazer em direção à divulgação do seu trabalho, à venda, à criação de conteúdo, que você perceber resistência, uma emoção ali, faz esse exercício. Ainda que durante algum tempo você vai ter que fazer várias vezes ao dia, isso aqui toma minutos, gente. Investimento de minutos, que dá resultado de milhões. Então, assim, vai investir ali de uma certa forma, uma frequência mais intensa, depois vai ficando mais ameno. E aí você vai ver que você vai ter mais energia para fazer o que precisa ser feito, tá? Então, esse exercício realmente muda vidas, transforma realidades. E aí, como que eu posso ajudar vocês ainda mais, né? Eu tenho uma série de soluções que eu criei para que as empreendedoras holísticas consigam atrair esses clientes. Por quê? O que acontece? Veja se você concorda. A pessoa que você é hoje te trouxe até aqui. Provavelmente você já ouviu essa frase. Mas o que eu quero dizer? A gente é grata por tudo que nos trouxe até aqui, ok. Mas a realidade que você está vivendo hoje, me responde com sinceridade agora. Sinceramente, você está satisfeita com a realidade que você tem hoje ou você quer mais? Porque eu quero mais. Se a gente quer mais, a gente vai ter que ser mais. A pessoa que a gente é trouxe a gente para a realidade atual. Se a gente quer uma outra realidade, a gente vai ter que estar compatível com essa realidade. E para estar compatível, alinhando pensamento, sentimento, vibração e atitudes. Vai precisar expandir. Essa frequência de prosperidade é expansão, é crescimento todos os dias. E isso tem a ver com você adotar estratégias, tá? Então, ferramenta de acolhimento que eu trouxe aqui. Mais estratégia e esse comprometimento com a sua ação, melhoria contínua, é o que vai fazer você manifestar cada vez mais clientes para viver do que te preenche, tá? Então, assim, eu ofereço várias soluções para vocês conseguirem alcançar esse lugar de viver com mais propósito. Então, depois me chamem, a gente conversa pelo direct, por qualquer outro canal, porque aí eu vou te falar exatamente qual a solução é mais coerente com o seu objetivo, com o seu contexto, com a sua realidade, tá? Depois me deixa saber se fez sentido essa aula e o que você achou. Eu vou amar saber disso, tá bom? Gratidão, eu honro e agradeço a sua presença aqui.